Olá, muito boa tarde, Manaus. São 17 horas pontualmente e nós estamos aqui hoje no melhor site de notícias Amazonas Atual para discutirmos um tema super interessante e de extrema relevância. Vamos falar hoje, episódio 78, virando o jogo, Panamazônia e o seu papel no desenvolvimento econômico na região. A gente vai discutir essa associação tão importante, com mais de 180 associados que vem cumprindo um papel super importante diante da sociedade. Constituída em 2010, a Associação Panamazônia é uma organização civil de natureza privada, sem fins lucrativos nem político-partidários, com autonomia administrativa e financeira, sediada em Manaus, dedicada à promoção do ideal da cooperação e da integração da sociedade da Amazônia continental, como um instrumento para o desenvolvimento e prosperidade da região, dentro do escopo do liberalismo econômico. Sua missão é defender a implantação da agenda liberal e promover atividades que contribuam ao fortalecimento, ao desenvolvimento econômico e à prosperidade da região. Nesses 14 anos de atividades, foi construída uma grande rede Panamazônia com empresários de todos os estados e países da Amazônia. A Associação Panamazônia goza de excelente imagem no que se deve, particularmente, à decisão de financiar suas próprias atividades exclusivamente com recursos privados, o que garante a sua total integridade e independência. Falo nossa porque tenho o prazer de fazer parte também da associação. Seu estatuto veda aceitar recursos públicos. Todos os indivíduos ou empresas que se afiliam ao seu ideal e que queiram participar desse pensamento são muito bem-vindos a aderir e a usufruir das possibilidades de cooperação com a sua rede de associados em toda a Amazônia continental. Para falar sobre esse assunto, dessa extrema relevância e da sua capilaridade regional, eu tenho o prazer de receber aqui o seu diretor executivo, Belisário Arce. Tudo bem? Muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado. Belisário, foi um prazer recebê-lo aqui. A gente estava conversando aqui nos bastidores. Obviamente que a gente esperou passar esse período eleitoral, que foi aí, assim, de muito trabalho, né? de um momento de muita decisão no país, para que a gente pudesse vir conversar, falar um pouco sobre quão importante é o papel da Panamazônia. E eu quero ter o prazer de apresentar a vocês o nosso convidado. Ele é fundador e diretor executivo da Associação Panamazônia, graduado em administração pela UFAM, mestre PhD em Relações Internacionais pela Universidade de Aoyama Gakuin, em Tóquio, Japão, e hoje tem um papel brilhante à frente dessa associação. Belisário, me diz uma coisa, qual que é a principal missão da Associação Panamazônia e como ela se diferencia de outras organizações que atuam na região? Marcelo, muito obrigado mais uma vez, é uma grande satisfação estar aqui com você, muito obrigado pelo espaço. Então, eu acho que a diferença das outras entidades é justamente esse tratamento panamazônico dos temas, porque muitas outras entidades que têm perfil empresarial, que é o caso da Associação Panamazônia, fazem um trabalho muito meritório, um trabalho excelente na defesa dos interesses da região, não é? Mas eu acho que o que diferencia a Associação Panamazônia, primeiramente, é essa abordagem panamazônica, ou seja, ver a região como um todo e ter membros, desde o seu início, desde a sua fundação, membros em todos os estados e países amazônicos, não é?
Porque o diagnóstico inicial era o seguinte, que uma das fragilidades da região amazônica era justamente essa falta de sinergia. Esse olhar mais amplo, né? Essa capilaridade para você conseguir unir, ver e entender toda a região. E também a falta de sinergia, a falta de interação entre as diversas sociedades que formam a região amazônica. E nós víamos que isso acontecia, inclusive, no mundo empresarial. Então, nós passamos a trazer para dentro da associação empresas de Roraima, de Rondônia, do Pará, junto com as empresas do Amazonas, inclusive de outros países vizinhos, e fomentar esse estreitamento de laços empresariais. E acreditando que esse estreitamento de laços, essa cooperação, seria benéfica para a região. Eu acho que tem sido inclusive benéfica para as empresas. Muitos temas, nesses 14 anos, nós conseguimos avançar avançar o debate com esse tratamento panamazônico. E você sabe que essa cooperação e colaboração entre os estados, em diversos níveis, seja pela iniciativa privada, no nível dos governos, das instituições, ela é muito importante. Totalmente importante. Um exemplo, a questão da seca. É necessário, e ocorreu agora, uma cooperação muito estreita entre o governo do estado do Amazonas, do estado de Rondônia e do estado do Acre, na questão da seca. Perfeito. E como viabilizar soluções logísticas na Bacia do Madeira, né? Então, isso é só um exemplo. Então, essa cooperação, ela precisa ser constante. A Amazônia ela não dá para ser individualizada. Vamos ver só a situação do Pará, do Amazonas. Nós ganhamos força se nós trouxermos para as questões amazônicas junção, né? esse tratamento pan-amazônico, ou seja, pan do grego todo, né? Incluindo o todo amazônico. O senhor citou aí a questão da estiagem, dessa seca severa que nós estamos aí começando a sair dela, e isso me traz aí uma reflexão que eu quero dividir contigo para que a gente possa debater esse tema que eu julgo de suma importância. Nós estamos saindo da estiagem, mas nós não tivemos tantos agravantes quanto ao ano passado, porque as empresas se prepararam para esse momento, conseguiram se estocar, se preparar. Mas fora isso, nós temos aqui o problema da estiagem e nós tínhamos até então uma rota apenas para sair do Brasil pelo Porto do Panamá. E a semana passada foi inaugurado, essa semana foi inaugurado uma nova saída, uma nova rota marítima no Peru, que foi feito ali com todo o capital, com todo o aporte da China. Qual que é a sua percepção, né? Nós temos aí esses dois canais para viabilizar, inclusive a nossa rota vai se tornar mais rápida e menos onerosa para o empresariado. Como que o senhor enxerga isso? Bem, sem dúvida, a seca, ela mostrou, acentuou mais ainda essa precariedade logística que nós temos. Perfeito. Mas preciso salientar que tanto o governo do estado quanto a iniciativa privada fizeram um trabalho extraordinário para minimizar o impacto econômico da seca para a população do Amazonas, não é? O deputado Serafim Corrêa, que é secretário de Planejamento, Ciência e Tecnologia, eu acho que esteve à frente desse esforço pelo governo do estado, fez um trabalho excelente. O governador Wilson Lima, me parece, que deu todo o apoio e colaborou e também atuou politicamente para que houvesse uma cooperação entre Rondônia, Amazonas e o Acre. Então, acho que o governo do estado está de parabéns. E a iniciativa privada, o Porto, lá com o Porto Chibatão e o Superterminais, que levaram plataformas flutuantes para próximo de Itacoatiara para fazer o transbordo da carga e trazer de lá para cá em balsas ou embarcações menores. Isso resolveu a situação, solucionou. Ou pelo menos mitigou muito. Perfeito. Então, a falta de insumos, a falta de abastecimento que houve ano passado, não houve desta vez. Perfeito. Então, esse esforço.
Sem dúvida, nós precisamos ter soluções logísticas. A saída pelo Pacífico ainda não é uma solução, porque você precisa transpor os Andes. Ok. Né? E nós não temos ainda essa solução logística. É uma solução logística a ser encontrada, a ser construída. Transpor os Andes requer há questões complexas de engenharia. Então, o que já existe é a transoceânica. Finalizar esse processo, esse porto que foi inaugurado agora, na quarta-feira, eu acho, ele fica a norte de Lima. Então, pode ser uma solução para o futuro. No momento, não é ainda uma solução. Tem outras saídas também. Uma outra saída seria pelo Equador, mas, de novo, tem a questão dos Andes, né? Aí você seria uma rota que iria pelo Rio Amazonas, Solimões, Rio Napo, já dentro do Equador, passava um pedaço pela Colômbia, depois Rio Napo pelo Equador e sairia lá em Guayaquil, eu acho, depois de Guayaquil no Equador. Então tem essas soluções aí, saindo pelo Peru ou pelo Equador, mas hoje ainda falta solução logística para a questão dos Andes. Outra solução que tem se falado muito é sair pela Guiana, pela República Cooperativa da Guiana, antiga Guiana Inglesa, Georgetown. Lá também falta ainda um porto de águas profundas para viabilizar. Falta também o asfaltamento da estrada que liga a fronteira, Letten, até Georgetown. Enfim, são soluções para o futuro. E falta também a BR-319. Então, era esse ponto, era nisso que eu ia chegar, que a gente tem aí um conjunto de soluções futuras, mas de imediato a gente continua com o que nós temos, né? Essa é a grande verdade. E uma solução que seria algo que nos ajudaria bastante, nos tiraríamos desse isolamento, e aí eu penso que tem que ter uma visão para a Amazônia, é exatamente a BR, que não vem. Né? Essa BR que vem sendo prometida, essa BR que vem sido ao longo dos anos, né? Entra governo, sai governo, a gente não consegue ver, e isso acaba influenciando no que diz respeito ao abastecimento, isso acaba influenciando no que diz respeito à logística, isso acaba encarecendo o produto final, quando chega na gôndola para o consumidor. Qual que é a tua percepção e qual que é a visão da associação nesse contexto, sobre a BR-319 propriamente dito? A BR-319 é uma prioridade máxima. Um dos temas que nos preocupa muito na Associação Panamazônica, que nós acompanhamos, é a questão da logística na região. E é fundamental. A BR-319, se não me engano, ela começou a ser feito o traçado dela em 68. Em 73 ou 74 ela estava pronta. E ela foi trafegável até 88, por aí. A partir daí começou a entrar em decadência, não houve mais manutenção e ela se tornou quase intrafegável, está no estado que está aí hoje. Perfeito. Durante a década de 70 e década de 80, ela era uma opção logística muito usada. Muitas empresas de transporte aqui da região cresceram graças à BR-319. Okay. Por exemplo, móveis, desde que antes da BR-319 eram trazidos para Manaus por cabotagem, né? Via fluvial, marítima e fluvial, Okay. Passou a ser transportado do sul, que era a área de produção moveleira do Brasil, para Manaus, de caminhão. Produtos de linha branca, geladeira, fogão, enfim, muita coisa, muita mercadoria passou a vir, então ela foi uma solução logística, né? A partir de 88, final da década de 80, quando ela começa a entrar em decadência, ela deixa de ser uma opção logística e aí aumenta muito o transporte por balsa e o transporte fluvial. Ela precisa urgentemente, porque como você disse, é um custo, quem paga o custo logístico não é a empresa, é a população. Ela precisa repassar esse custo, ela precisa terceirizar esse custo, e quem vai pagar vai ser a dona de casa, vai ser quando nós vamos ao supermercado. É o consumidor final. Final. Agora, durante a seca, as empresas tiveram que pagar a taxa da seca. Né? Eles chamam de taxa d'água, taxa da seca. Exato. Taxa de baixa, eu não lembro exatamente. E acho que em inglês é low water, alguma coisa assim. Então,
$5.000 por container, se não me engano, acho que é isso. Não, ela chegou a $15.000. Chegou a 15 mil, imagina. Ela começou assim, chegou a $15.000. Quem vai pagar isso? Outra questão que afeta muito o custo final para o consumidor, que pouca gente fala, é a questão da praticagem, que é pago entre Belém e Manaus, não é? Isso chega a valores absurdos, R$600 mil, R$700 mil, R$800 mil por trajeto, por navio. De novo, a gente que é o consumidor final é a sociedade amazônica. A sociedade amazonense, basicamente, que é uma sociedade já pobre, né? A população é pobre, porque a concentração, embora a cidade de Manaus seja rica, a concentração de renda é muito alta, então a população é muito pobre. E é essa população pobre que paga esse... Então, além de ser absurdo, é uma maldade isso, né? Uma maldade seria uma grande prioridade. É uma prioridade. Pois é. Então, e outra coisa, a questão ambiental. Os ambientalistas dizem que a BR-319 vai causar um grande desmatamento. Mas veja bem, ela funcionou normalmente durante a década de 70 e durante a década de 80. E veja bem, nessas 2 décadas foram décadas de muito desmatamento na Amazônia. Mas mesmo, inclusive em Rondônia, mas mesmo a BR-319 estando funcionando plenamente, com tráfego normal, com grande tráfego, ajudando a economia da Zona Franca a crescer, não houve desmatamento. E a floresta continuou em pé. Não houve desmatamento em torno da BR-319. Aquele tão falado efeito espinha de peixe, né? Que seria as vicinais, não ocorreu. Então, por que ocorreria agora? Então, me parece que há muitos interesses não revelados que não deixam a BR-319 sair. E ficamos aqui ficando isolados, com alto custo. E hoje nós temos aí no outro agravante, me permita fazer essa observação, que para a gente sair de Manaus num momento de emergência via aérea é um absurdo, né? Qualquer trajeto, qualquer malha que você vai pegar, seja São Paulo, Rio, Brasília, é um absurdo se for de última hora, se você não programar. Então, ou seja, estamos isolados diante disso. E outra coisa, a falta da BR, ela levou à morte de muita gente. Também eu não vejo muita gente falar disso, mas aconteceu. Não sei se você sabe, durante a pandemia faltou oxigênio medicinal aqui em Manaus. Perfeito. Então, a Panamazônia, foi uma iniciativa conjunta, inclusive da Panamazônia, junto com o DENIT, empresas que produzem oxigênio. Nós conseguimos trazer alguns caminhões-tanques com oxigênio. As pessoas estavam aqui morrendo por falta de oxigênio. Esses caminhões levaram de Porto Velho para Manaus 5 dias. Então, os 5 dias que pessoas morreram sem oxigênio que estava disponível vindo para cá. Se a estrada tivesse asfaltada, esse oxigênio chegava aqui em 12 horas, mas levaram 5 dias. Então, isso é uma verdade. Pessoas morreram por causa da falta da BR-319. Então, eu acho que isso é até criminoso com a sociedade amazonense deixar a estrada nessas condições. E é importante, então, isso traz também para o contexto, né, para essa leitura de cenário da associação. E aí eu quero ampliar um pouquinho a nossa discussão, mas antes disso, eu quero aproveitar para virar a nossa ampulheta do tempo, que já passou o tempo, né? O papo começou muito bom, começou aqui, a gente começou numa marcha que é em 4ª marcha, que acabou que a gente não virou a ampulheta do tempo, que vai nos guiar aqui. Belisário, me diz uma coisa, quais são os principais segmentos, né? Inicialmente nós falamos aqui que nós temos cerca de 180 associados, e quais são os principais segmentos que hoje compõem a associação Panamazônia? Ela é multissetorial, não existe um segmento principal. Então nós temos o pessoal do comércio, da indústria, serviço, todos os segmentos, área médica, escritórios de advocacia, está todo mundo, não tem um segmento específico. E aproveitando, como que é feito a captação de novos associados para a associação? Você foi indicado pelo Adelso. Pelo Adelso lá da Alico, aproveitar e mandar um grande abraço lá para o meu amigo Adelso, que está em plena recuperação. Amanhã tomaremos um café junto, falaremos sobre planejamento estratégico da Alico Terminal, que está aí fazendo um papel sensacional no que diz respeito à mobilização, desmobilização de contêiner e construção de módulos. Adelso, forte abraço. Um abraço para você também, Adelso. Você é um amigo muito querido. E o Adelso, por sua vez, foi indicado pelo João Oliva.
E o João Olivo foi indicado por outro. Então, é sempre assim, um indica o outro. Bacana. Tem Acaba sido que assim. é um processo de confiança. Exatamente. Processo de confiança. E tem que compartilhar dos nossos ideais, não é? Porque nós acreditamos muito na força do consenso. Então, nós não queremos... respeitamos entidades que gostam, que favoreçam o dissenso, mas nós gostamos do consenso. Então, nós queremos todo mundo com os mesmos ideais. E que ideais são esses? Que a Amazônia é uma região, uma região muito especial, mas que, em termos econômicos, deveria ter uma vida normalizada como qualquer outro lugar do mundo. Acreditamos na força da iniciativa privada, né? Acreditamos nas liberdades individuais e também nas liberdades econômicas, que um dos principais direitos de qualquer pessoa e de qualquer sociedade é o direito à prosperidade. Perfeito. Então, é isso que a gente defende. Então, se os empresários... E acreditamos que não é possível que um empresário não... Se você é empresário, você já deve acreditar nisso, porque eu acho difícil o empresário prosperar e ter sucesso se não acreditar nessas coisas básicas, né? Então, mas a gente sempre faz essa consulta quando alguém quer entrar. Você acredita nisso? Acredita que... E se acreditar nisso é muito bem-vindo. Perfeito. Tá ótimo. Gente, a gente está num papo aqui super interessante falando sobre a importância da Panamazônica, que é uma associação com mais de 180 membros que tem uma visão macro sobre a Panamazônia e essa discussão ampla acerca dos assuntos inerentes à região. Eu vou convidar o Benizário para ele tomar uma aguinha aqui, uma água que é a melhor água do Amazonas, que é a água toia, com uma água que efetivamente mata a sede. E vou falar com você, enquanto isso, falar aqui do nosso evento que está se aproximando no próximo dia 22 de novembro, que é a Fornecedores do Ano da Amase. E lá você vai conhecer quais são as principais distribuidoras, né, que atendem os supermercadistas, pequeno varejo, pequeno mercado, panificadoras em todo o Amazonas e em toda Manaus. Então, Fornecedores do Ano, dia 22 de novembro, local Estúdio 5, você pode entrar agora no Instagram, @amaseoficial, você pode lá ter mais informação, mas vai ser um evento super legal a partir das 18 horas. E se você tiver alguma dúvida, você pode consultar lá, entra lá, manda uma mensagem, que o superintendente da Amase vai estar à toda disposição, Alexandre Zucchi, fazendo esse trabalho brilhante à frente da Amase. E aproveitar também para que você deixe marcado na sua agenda, que a partir do ano que vem nós temos aqui... Gente, fazia tempo que nós não falávamos aqui de uma feira, né, de uma grandeza, de uma grandiosidade, que vai ser a Expo Super Amazônia, em março de 2025, de 18 a 20 de março, vai acontecer também no Estúdio 5 e vai ser uma feira do varejo, né, trazendo para o estado grandes marcas, grandes players, para que a gente possa discutir, trazer soluções, serviços, produtos e, sobretudo, essa interação com a sociedade. Então, a gente vai ter um momento de qualificação, a gente vai ter um momento ali de trazer novos produtos, novas tecnologias e tudo isso na Expo Amazônia, promovido pela Amase, Associação Amazonense de Supermercados, e você não pode ficar fora dessa. E se você quer maiores informações, @AmaseOficial. E a gente está conversando aqui com o Belisário, eu acho que ele é diretor executivo da Panamazônia, a gente está conversando sobre qual que é o papel da Panamazônia, como que é o olhar que ela tem, e ele já deixou aqui alguns insights importantes, como, por exemplo, essa visão necessária com relação à questão logística, que como nós somos reféns de não ter aqui meios de sair, sobretudo através da BR-319, que deveria cumprir um papel não só de nos tirar do isolamento, mas de levar um custo menor na gôndola, seja do supermercado, do setor farmacêutico e de qualquer setor, porque nós teríamos uma área de escoamento logístico muito mais barata, encurtando o tempo. E mencionou aqui a importância que foi da associação no período pandêmico, de, inclusive, contribuir trazendo oxigênio, né? Mas isso num período de 5 dias, sendo que se nós tivéssemos aqui toda essa infraestrutura logística, teria diminuído em 12 horas. Então, perceba como é importante. E além de outros assuntos que são discutidos pela associação. E, Belisário, deixa eu aproveitar, como que a associação vê o uso de drones, inteligência artificial, imagens de satélites na proteção da Amazônia? Bem, olha, essa questão ambiental é um tema que não está no foco das nossas atividades, das nossas preocupações. Veja bem, não quer dizer que não seja importante, é vital, é questão crucial a questão ambiental.
mas cada entidade tem que buscar seu foco, né? Perfeito. Então, essa questão ambiental não é o nosso foco de atenção, não é? Agora, eu tenho uma visão, primeiro em relação à inteligência artificial, nós não temos para onde correr, não é? A inteligência artificial... Um caminho sem volta. É um caminho sem volta, nós temos que nos aliar à inteligência artificial em todos os aspectos da vida. Tudo, da medicina, negócios, não tem para onde correr. A gente tem um caminho sem volta, como você disse. Eu acho que é questão do controle. É ótimo, a gente precisa ter um controle sobre a questão ambiental, um controle efetivo. Mas mais importante do que o controle é evitar que a degradação ocorra. Então, você tem que cuidar das causas. O que causou a degradação ambiental na Amazônia? O estado do Amazonas teve a sorte, ou não, mas acho que sim, de ter sua cobertura vegetal original quase toda mantida intacta, né? E isso aconteceu por causa da Zona Franca. Mas foi um efeito colateral, não era um plano, isso é um efeito colateral. O que aconteceu foi o seguinte, a Zona Franca, quando a Zona Franca foi criada, Manaus tinha 150 mil habitantes. E o resto do estado ia ter mais uns 150, 200. Estava dividido. Metade da população vivia na capital, a outra metade vivia nos municípios do interior. Isso em 67. Em 70, Manaus já tinha 300 mil habitantes. Então, o crescimento foi muito rápido, né? Pessoas que saíram do interior e de outros estados vieram para cá. Em 80, já tinha 1 milhão de habitantes. Então, foi uma explosão demográfica incrível. Então, o que aconteceu? Implantou-se um modelo muito exitoso em Manaus. Esse modelo precisava de mão de obra. Eu lembro disso, nos anos 70, eu estava na minha segunda infância, sou de 65. Eu lembro disso que as pessoas falavam, a gente não encontra mais empregada doméstica, é tão difícil encontrar. Porque o distrito absorvia todo mundo, não é? Absorvia todo mundo. O emprego aqui era pleno. O distrito e o comércio, né? Porque tanto o distrito, tanto a indústria quanto o comércio eram muito pujantes. Perfeito. Os anos 70 foram anos de muita pujança econômica para Manaus. Os anos 80 também, apesar de todas as dificuldades, Manaus já era uma cidade inchada, tinha todos os problemas sociais, mas também foi. Então, nos anos 70 havia absoluta falta de mão de obra. Então, o distrito pegava todo mundo, mão de obra, obviamente, não qualificada, e eles qualificavam. E então, sugou, esvaziou o interior. Quando esvaziou o interior, ou seja, a falta da pressão humana, ou seja, sobre a floresta, a falta também da pressão econômica, da falta de necessidade do uso econômico da floresta, fez com que toda essa região fosse, essa região enorme do estado do Amazonas, de 1 milhão e 500 mil quilômetros quadrados, permanecesse intacto, né? Intacto. O que não aconteceu em Rondônia. Em Rondônia não tinha Zona Franca, eles tiveram que recorrer aos recursos da terra, ao uso da terra, sobretudo para a agropecuária, né? Naquele momento. No Pará aconteceu algo similar, no Acre aconteceu algo similar. Então, nós fomos preservados disso. Devido à Zona Franca. Só por causa da Zona Franca, não tem mistério aí. Então, é preciso evitar que a necessidade econômica de usar esses recursos naturais ocorra. Porque se essa necessidade econômica voltar a existir, vier a existir, não tem controle que dê jeito. Perfeito. Entendeu? Então, esse é meu ponto de vista. E agora, de qualquer forma, eu acho, e aí eu acho que é bem polêmico o que eu vou dizer, mas eu acho que a floresta amazônica, ela deve ser usada de forma econômica, em preservar... Por preservar? 95% do território do Estado, destinar 95% do território do Estado, como é hoje, e deixar intocado, eu acho que isso é um suicídio econômico para a sociedade amazônica. Não, eu digo mesmo um suicídio econômico para a sociedade, porque hoje a nossa sociedade ela está à mercê do modelo que nos trouxe a riqueza, que é a Zona Franca.
Se muda qualquer coisa na legislação tributária que ameaça o modelo, acaba. E o que a gente vai fazer? O que vai acontecer é o seguinte, foi o que aconteceu nos anos 30. Nos anos 30 houve um êxodo. As pessoas saíram daqui, evasão, foi todo mundo embora, porque tinha acabado totalmente a riqueza da borracha, porque a riqueza da borracha começa a acabar por volta de 1915, mas ainda tem um residual, década de 20, o pessoal ainda vai se aguentando, década de 30 não tinha mais o que fazer, Manaus ficou vazia, todo mundo foi embora. Então, é isso que vai acontecer. A riqueza que Manaus tem hoje, que é gerada aqui em Manaus, sem o polo, é insuficiente para manter a população que a gente tem. Então, seria uma tragédia. E é importante o que você está colocando, porque muitas vezes a gente está fora do estado e a gente fala do polo industrial. As pessoas têm uma visão distorcida e muitas vezes não sabem que o ar-condicionado que está na casa dele foi produzido na Zona Franca. Ele não sabe que o televisor foi produzido na Zona Franca. Ele não sabe que o telefone celular, grande parte, foi produzido na Zona Franca. Então, existe um equívoco de qual que é o papel da Zona Franca. Mas eu penso também, e aí eu quero compartilhar contigo esse pensamento, de que nós poderíamos ter outras matrizes econômicas, né? Então, por exemplo, quando a gente olha, e eu estou assim, ficando encantado com a pesca esportiva, né? Eu penso que nós temos assim, um recurso natural a nosso favor e todos os dias desembarcam centenas e dezenas e centenas e milhares de pessoas para fazer a pesca esportiva no Amazonas, que é pouco explorado. Tenho 2 amigos que, inclusive, estão chegando agora, dia 20, amanhã, estão chegando amanhã, e pediram para a gente procurar, olha, eu estou querendo fazer um passeio, estou querendo conhecer mais. Belisário, a dificuldade que é de você conseguir ter acesso à informação de quais são quais os passeios turísticos que nós temos à disposição, como você acessar, isso é um negócio tremendo. Então, assim, falta esse desenvolvimento, falta esse olhar, porque senão nós vamos ficar eternamente refém da Zona Franca. Então, a gente poderia desenvolver outras matrizes como pesca esportiva, né, que é através do turismo. Poderíamos desenvolver aí, isso aí é um pensamento meu, né, que nós tínhamos que desenvolver aqui, por exemplo, a questão da liberação de cassinos. Eu penso que nós tínhamos que ter, isso ia gerar emprego, uma série de coisas. Qual que é o teu olhar e qual a outra matriz que você pensa que é importante para o desenvolvimento econômico da Amazônia como um todo? Bem, professor, você começou dizendo que tem um desconhecimento fora do Amazonas sobre a importância do polo. Aí você falou dos produtos, e um desconhecimento muito grande que tem no Brasil inteiro é que, graças a Manaus, o Amazonas, dentro de toda a Amazônia, é o maior contribuinte de impostos federais, não é? Perfeito. A gente paga mais impostos do que Pará, do que todos eles. Perfeito. Então, criticam muito as isenções que nós temos, mas sem isso não teria a riqueza que a gente produz, inclusive para o governo federal. O polo, o nosso faturamento anual deve ser em torno de 30 bilhões de dólares, por aí, variando de ano para ano, por aí. Desse faturamento total, dessa riqueza gerada aqui, fica no Amazonas, fica aqui, né? Valor agregado, salários, tributos, serviços que são contratados aqui, produtos que são comprados aqui, em torno de 7, 8 bilhões de dólares. Então, esse é o tamanho da nossa economia, de fato, 7, 8 bilhões de dólares. Todas essas matrizes que você mencionou, pesca esportiva, mineração, construção naval, perfeito, polo naval que seria importante nós termos, agronegócio, economia verde, a agroflorestania, turismo ecológico, e pode ir pensando em outras coisas, biotecnologia e tudo, não seria suficiente a curto, médio prazo para substituir o valor que nós temos da indústria. Perfeito. Então, não tem solução de médio, curto prazo, talvez nem de longo prazo, para a Zona Franca. Nós precisamos manter a Zona Franca, nós precisamos manter essa indústria. Mas, sem dúvida, precisamos diversificar. Economias mais diversificadas são mais saudáveis. Perfeito. Veja o Pará. O Pará é um bom exemplo. Eles têm indústria, têm o agro desenvolvido,
tem a mineração contribui, acho que é a maior contribuinte para o PIB do Pará é a mineração, né? Mas aí tem também a indústria, tem o agro. Então, nós precisaríamos ter aqui no Amazonas também uma matriz econômica diversificada, concordo plenamente. Agora, você acha que a gente consegue, com todas essas restrições institucionais, com a desculpa do ambientalismo, você vê a pressão das instituições, o Ministério Público, por exemplo, contra a Eneva, produção de gás natural, contra potássio, Brasil Potássio, produção de potássio, que até hoje não saiu, que eu acho que vai sair, mas até agora não. Quantos anos já? Então, me parece muito difícil desenvolver matrizes econômicas aqui no Amazonas que não estejam dentro da cartilha do ambientalismo. E essas matrizes econômicas, como a pescaria, turismo de pescaria, que dá muito recurso, traz muito recurso, mas é um nicho. Sim. É muito difícil de desenvolver. Então, nós precisamos desenvolver, mas aí nós estamos travados pelas instituições. E a gente precisa destravar isso. Esses órgãos de controle acabam atrapalhando. E para destravar isso, aí tem que ser a vontade política. E a vontade política depende de mudança política não só no Estado, mas de uma mudança de política no país. Perfeito. Com uma visão mais liberal, uma visão mais equilibrada. Perfeito. Porque, veja bem, você tem que equilibrar as três vertentes. A vertente da economia, a vertente social e a vertente ambiental. Perfeito. Eles têm que estar em harmonia. Você não pode sobrepor a economia, as questões sociais, as questões ambientais, mas tampouco pode sobrepor, como se faz hoje, as questões ambientais, as questões econômicas, paralisando a economia, criando essa grande inércia econômica que é a Amazônia, especialmente o estado do Amazonas, porque você só tem atividade econômica em Manaus. O resto do interior, essa gigantesca área de 1 milhão e 500 mil quilômetros quadrados, não tem atividade econômica nenhuma. Se você vai nos outros 61 municípios que compõem o estado do Amazonas, a atividade que tem é o emprego na prefeitura. E só. Não tem mais nada. Gente, olha que papo sensacional, olha que aula que a gente está tendo aqui, dessa visão da Panamazônia e, sobretudo, da importância da geração de emprego, mas que a gente continue a valorizar a Zona Franca de Manaus, que efetivamente tem um papel importante. E eu convijo com esse pensamento do Belisário de que nós temos que desenvolver outras matrizes, mas daí a gente precisa abrir um pouco a nossa visão, né, um pensamento mais liberal, fugir um pouco dessas instituições, desses órgãos reguladores, né, que acaba que impede que a gente possa promover o desenvolvimento de maneira sustentável. Belisário, vou te convidar para tomar mais uma água. Enquanto isso, quero falar com você que está do outro lado, falar aqui sobre a nossa Academia de Líderes. E você acessa agora através do www.ibvv.com.br, que é o melhor treinamento, é o maior treinamento de liderança que nós podemos oferecer para você, trazendo toda a nossa experiência de mais de 25 anos. E a gente desenvolve isso em 5 módulos. No primeiro módulo, a gente fala sobre liderança, pensamentos e mudança. No segundo módulo, a gente fala sobre ferramentas de gestão, que ele pode te ajudar efetivamente a ganhar tempo, a ganhar produtividade, a entregar resultado, a ter indicadores de desempenho. No terceiro módulo, nós falamos sobre marketing pessoal e postura ética. No quarto módulo, a gente fala sobre negócios disruptivos. E no quinto módulo, nós fechamos com planejamento estratégico e plano de negócio. Tudo isso você acessa agora, www.ibvv.com.br. Vamos levar esse treinamento para a sua empresa, vamos fazer um projeto in company para que a gente possa ter preservar a sua cultura, preservar o seu propósito e dentro da sua missão, da sua visão, dos seus valores, para que a gente possa valorizar o seu corpo de líderes e ou futuros líderes. Aproveito ainda para indicar para você uma dica do filme super interessante. O Menino que Descobriu o Vento está disponível no Netflix. É um filme super interessante, é baseado em uma história real, ocorrida em Malawi, na África, em 2001, e retrata os desafios da cerca da fome, com um foco em uma família que depende da agricultura para sobrevivência, relacionando-se a fenômenos climáticos e o descuido do governo e a falta de união dos moradores. Inicialmente é mostrada a satisfação da família, porém, num futuro muito próximo, a escola tem um papel fundamental ali de mudança, de uma nova percepção, que foi ali sucateada, foi deixada de lado, através do momento
problemas financeiros que a família enfrentou, sobretudo devido à agricultura. Por fim, uma temporada de seca piora tudo e leva você a uma grande reflexão. Convido você a assistir esse filme super legal, O Menino que Descobriu o Vento. Vale a pena, Netflix para você. Vale a pena a gente sair um pouquinho do nosso dia a dia, ampliar o foco, ver outras coisas e ter novas visões. E aproveito aqui agora para convidar você para falar com você sobre um parceiro nosso super interessante, que é a Edebrindes. Edebrindes que deve aparecer para você agora um anúncio super legal. São mais de 4.000 itens. Você está pensando o seguinte, olha, final de ano é hora de você pensar qual o brinde que você vai dar para o seu colaborador. Qual o brinde que você vai brindar o seu parceiro econômico, aquele que vai te ajudar no dia a dia, aquele que faz você ao longo do ano e você quer levar para ele algo. Então você pode, um brinde super legal da Edebrindes, são mais de 4.000, você pode levar lá um squeeze, você pode levar uma agenda, você pode levar ali produtos sustentáveis, tem uma gama, tem caixinha de som, tem fone de ouvido, enfim, teclado, tudo da melhor qualidade você encontra na Edebrindes, você vai lá, www.edebrindes.com.br, nosso parceiro oficial aqui do Virando Jogo, para você poder brindar, né? Saudar o seu parceiro comercial e também comemorar com o seu colaborador com um brinde super bacana. E eu vou voltar aqui para o meu bate-papo, que a gente está conversando aqui com o Belisário Arce, que ele está à frente, ele é o executivo à frente, foi o primeiro presidente da Associação Panamazônia e hoje comanda ali, está à frente de todo esse processo, dessa visão, com mais de 180 associados, uma visão ampla de toda, não só da Amazônia, mas da Panamazônia, trazendo ali empresários de toda a região. Belisário, a gente está num papo aqui muito interessante e aí eu quero te fazer uma pergunta na seguinte questão. Existe uma estratégia para medir e comunicar o impacto das ações realizadas pela Associação Panamazônia hoje? Como que a gente pode medir? O que a gente vem construindo de legado ao longo desses 14 anos? Antes disso, você mencionou que eu fui o primeiro presidente, não é? Então, gostaria de registrar que o atual presidente se chama Adélio Barufaldi. Ele é o CEO do Grupo Rovema, que é um grupo empresarial importante em Rondônia, que nós temos essa prática. A cada 2 anos muda a presidência e ela é rotativa entre os estados. Olha que interessante. Exatamente. Então, acho que a dele termina em 26, e aí a gente deve ir para outro estado, talvez para o Pará ou para Roraima. Enfim, tem uma votação, depende também do interesse dos associados manifestarem interesse em assumir a presidência. Mas conciliar a vida pessoal à frente de uma entidade tão representativa, fazendo um parênteses aqui, isso dá sem dúvida, dá um trabalho, né? Dá trabalho, exatamente. As pessoas refletem bastante antes de aceitar a responsabilidade. É verdade, é isso mesmo. Tem um papel fundamental, dá trabalho, mas eu penso também que deve ser muito gratificante. Em relação à segunda parte, à sua pergunta, nós não temos assim nenhum mecanismo institucionalizado para medir, mas o que a gente vê a gente sente, né, pelo crescimento da entidade. Quando nós começamos, olha, em 2010, eram 3 ou 4 empresas associadas. A primeira foi a Rede Amazônica, o Dr. Felipe Dal foi nosso primeiro, o saudoso Dr. Felipe Dal foi nosso associado número 1. E hoje são 180, então, mais de 180. Então, foi um crescimento muito grande. E continua crescendo. Sempre aparece gente interessada, sempre aparece alguém indicando. Então, continua crescendo. Então, esse já é um bom indicador. Eu vejo também que as empresas começaram a fazer, empresas que não se conheciam antes, empresas dos estados, não é? Empresas dos estados, empresários de Roraima, de Rondônia, do Amazonas, que não se conheciam antes, hoje se conhecem, e isso serviu também como um vetor para que negócios surgissem a partir desse estreitamento de laços. Essa integração e esse networking, né? Desse networking, exatamente. A quantidade de eventos que nós fazemos, que é muito grande, a qualidade dos eventos e o envolvimento dos associados, né? A participação presente, a constante presença de muitos associados. Então, eu acho que isso tudo indica que nós estamos no caminho certo. Agora, é sempre preciso estar reavaliando, refletindo,
que a gente está acertando, no que... Isso é preciso uma reflexão constante. E eu acho que um acerto é o nosso foco. A gente sempre manteve o foco no que você falou. Foco na iniciativa privada, foco nas liberdades, no liberalismo econômico, manter um bom relacionamento com o poder público, mas manter também uma distância, não receber recursos públicos, usar só recursos privados. Então, isso tudo acho que foi nos fortalecendo, foi criando respeitabilidade. Então, acho que é por aí. Acho que é muito legal, sobretudo essa questão, uma das coisas que me chamou muita atenção é exatamente isso, não ter a possibilidade de receber recurso público. Acho que isso dá para a gente uma isenção e uma capacidade de pensamento que a gente possa construir né, acerca desse princípio do empreendedorismo mesmo, do liberalismo econômico, da geração de riqueza, da prosperidade, que é o que todo mundo quer. E essa foi uma decisão muito difícil, porque nos primeiros anos foi muito difícil a questão de recurso, né? Depois, aos poucos, a gente foi melhorando. Mas no início foi uma decisão muito, muito difícil, mas eu acho que foi uma decisão acertada. Você sabe que a Associação Panamazônia está dentro desse grande bolo que é as entidades da sociedade civil não organizada, as ONGs. Só que é uma associação com foco empresarial, mas não deixa de ser uma ONG, né? Eu acho que no Brasil pouquíssimas ONGs não recebem recursos de alguma instância do poder público. E mesmo as entidades empresariais recebem, né? E nós não recebemos, não queremos e estamos bem assim, eu acho que é um bom caminho esse. Bacana, muito interessante. Belisário, antes da gente ir para o próximo bloco, que a gente está aqui por findar o nosso programa, que passou muito rápido, mas eu quero aproveitar a sua formação em relações internacionais e lhe perguntar, como que o senhor vê o cenário de guerra que nós estamos vivendo ao redor do mundo atualmente? Qual que é a sua percepção? A gente está num momento assim tão... Sabe, acho que... Essa pergunta é uma pergunta muito difícil de responder, mas vamos dizer, a história do mundo, depois da Segunda Guerra para cá. Então, da Segunda Guerra, de 45 até 85, nós vivemos o que foi chamado a Guerra Fria. Então, aí dá 4 décadas inteiras, né? Em 85, você considera com a Glasnost e Perestroika do Gorbachev o fim da Guerra Fria. Foi um momento de grande distensão. Essa distensão acabou levando ao fim do socialismo real e à dissolução do bloco soviético, que foi um processo que começou com o Muro de Berlim, com a queda do Muro de Berlim em 89 e finalmente com a dissolução total das repúblicas socialistas soviéticas em 92. Nesse período de Guerra Fria, o que aconteceu? Não houve nenhuma grande guerra entre as grandes potências. Houve apenas o que se chama em inglês pocket wars, guerras isoladas. Teve a Guerra da Coreia nos anos 50, teve a Guerra do Vietnã nos anos final dos anos 60 e 70, início dos anos 70, várias guerras isoladas no Oriente Médio e na África, etc. Bem, durante os anos 90, acabou a dissolução da União Soviética e a Rússia se tornou frágil, mas depois do Putin, ela começou a se fortalecer. E você vê hoje, em termos militares, a China se fortalecendo, a Rússia também se fortalecendo, mas você tem essa grande organização militar que congrega todas as democracias e todas as potências ocidentais, que é a OTAN. O poderio bélico combinado de quem não estaria nessa grande aliança que é a OTAN, que seria a China, a Rússia e talvez mais alguns outros países, como a Coreia do Norte, enfim, não faz frente ainda à OTAN. Então, em termos de poderio bélico convencional, me parece que não há o que se preocupar, não há como, nem China, nem Rússia vão entrar em nenhuma... grande conflito. Não vão entrar em nenhum conflito. Embora continue aí sem solução o conflito com a Ucrânia. Agora, aí a gente pode passar para a questão imponderável. Muitas pessoas têm falado esses últimos dias, ameaça nuclear. Bem, durante os 40 anos da Guerra Fria, houve muitos momentos de crise, com
maior tensão foi a questão da Baía dos Porcos, lá, né, na Cuba, quando houve, os mísseis soviéticos foram colocados lá em Cuba, mas nunca teve uma guerra nuclear, porque seria a aniquilação completa da humanidade. Perfeito. Hoje continua essa ameaça. Se houver uma guerra nuclear, é a aniquilação certa da humanidade. Então, pelo passado e levando em consideração a lógica da necessidade de preservação da vida, isso que todo mundo tem, me parece que não há um risco de um conflito nuclear. Então, o que você vai continuar por mais algum tempo esse equilíbrio aí de força. Esse bloco que é formado pela uma aliança que também é precária entre a Rússia e a China, e do lado de cá a OTAN, comandada pelos Estados Unidos. Até quando vai isso? Eu acho que isso ainda um processo muito longo. A longo prazo, eu acho que se a China continuar com o seu crescimento econômico e o Ocidente em decréscimo, como vem sendo agora, então, provavelmente, em um futuro de longo prazo, a China deve se tornar a primeira potência econômica e pode ser que venha a se tornar uma potência militar. E aí é um cenário futuro imprevisível, né? Perfeito. Quero agradecer, eu estava curioso em lhe ouvir pela sua experiência e formação, que eu acho que é importante. Às vezes a gente tem muita distorção na leitura do que a gente está vendo aí, umas tendências. Eu queria ter uma visão assim isenta e uma visão histórica mesmo, que é essa que você trouxe para a gente. Quero aproveitar para falar com você, vamos deixar essa questão de guerra de lado e quero convidar você para a maior feira que vai acontecer em Nova York a partir de janeiro próximo, que é a NRF 2025, de 12 a 16 de janeiro, acontece em Nova York, onde nós estaremos lá juntamente com a delegação da FGV, essa parceria entre IBVV e FGV, para que a gente possa levar uma grande delegação da região norte. Então, você que está interessado em participar dessa feira de varejo, onde a gente vai lá efetivamente conhecer tudo que há de mais disruptivo, as melhores tendências, participar de grandes momentos com grandes shows de grandes organizações, ligue agora ou entre em contato pelo WhatsApp 984252384, tem maiores informações e faça parte dessa delegação FGV e IBVV. E eu quero falar com você sobre o nosso Minuto Empreendedor. E nesse Minuto Empreendedor, a gente vem conversando nessa tarde, nesse Virando Jogo, sobre a visão, sobre a Associação Panamazônica. E isso traz para a gente, dentro não só da associação, mas uma visão macro do mundo dos negócios, que é importante que a gente tenha desafios a vencer e esses desafios sejam enfrentados. Então, a primeira coisa que nós temos que ter é uma visão estratégica. E essa estratégia ela tem que ser vencedora em qualquer tipo de negócio, seja de pequeno, médio ou grande porte. Essa estratégia vencedora, para que ela tenha peso, você precisa ter uma execução excelente. Então, não adianta você ter estratégia se você não tem execução. A execução ela tem que ser excelente. E essa execução passa por alguns pontos que a gente não pode perder de vista. Primeiro, que ela possa entregar rentabilidade, que ela possa entregar crescimento, que ela possa dar perenidade, geração de valor e deixar um legado. Tudo isso tem a ver, sobretudo, com o empreendedorismo e com o liberalismo econômico. Então, eu quero deixar para você essa reflexão nesse nosso Minuto Empreendedor. E agora eu vou aqui com o meu amigo Belisário para a gente finalizar, que são perguntas rápidas de respostas únicas que a gente chama de vai e vem, Belisário. O que é mais importante, cérebro ou apresentação? Eu não sei. Eu acho conteúdo, então cérebro. Empreender é? É arriscar e ter confiança no futuro. Qual a lição mais importante que a vida lhe ensinou? Talvez ter paciência. Sua maior alegria? Minha família, sem dúvida. Seu diferencial? Eu não sei, eu costumo ser conciliador. Eu acho que ser conciliador é importante. Quem é Belisário Arce? Olha, eu não sei, eu acho que ultimamente minha imagem ficou muito vinculada à Panamazônia, né? Então, eu acho que é uma coisa que me satisfaz muito saber que nesses últimos 14, 15 anos eu tenho me dedicado, e isso tem dado resultado, de aproximar as pessoas. E que dá muita alegria também é isso. Eu falei que minha família dá muita alegria, mas uma coisa que dá muita alegria é saber que foi graças ao meu esforço
e foi muito esforço, fazer com que as pessoas se aproximassem. Pessoas que antes não se conheciam, especialmente dos estados e até dos países vizinhos, e passaram a se conhecer. E que isso criou benefícios para muita gente. Então, isso me alegra, me dá uma satisfação muito grande. Belisário, quero agradecer muito esse bate-papo, essa conversa aqui enriquecedora, inteligente e de conteúdo, né? Porque é bom você... Eu aprendi isso, sempre costumo dizer, quando a gente muda de mesa, né? A gente vai mudando de mesa, a gente vai crescendo, a gente vai ampliando, a gente vai para novos degraus. Com certeza, esse momento aqui foi enriquecedor para quem está do outro lado, para quem nos acompanha aqui no Virando Jogo, e foi enriquecedor para mim, nesse momento da gente conhecer um pouco mais, né, sobre qual que é a visão dessa associação tão importante que faz esse papel significativo aí na Panamazônia, trazendo sobre esse entrelaçamento, uma visão diferenciada, trazendo à tona a necessidade do liberalismo econômico para que a gente possa crescer e gerar riqueza para as pessoas. Muito obrigado pela sua presença e obrigado por esse bate-papo. Muito obrigado. Uma honra estar aqui com você. Agradeço a tua audiência e quero contar com você na próxima semana, lembrando que hoje, dia da bandeira, não é isso, dona Nádia? E amanhã é dia da consciência negra, e haja consciência, né, que cada dia é uma coisa diferente, né, porque sempre tem um monte de datas aí festivas. E agradecer a sua audiência. Gente, não posso esquecer, dia 22, sexta-feira, Barraca do Bexiga. Barraca do Bexiga, sensacional. Mandar um grande abraço para o meu amigo Dr. Armando Endes, que esteve aqui com a gente, faz parte da Panamazônia, está num papel super importante, discutindo aí a questão da reforma tributária, que a gente não falou sobre isso, que é um tema importantíssimo. Mas sexta-feira tem Barraca do Bexiga e se você ainda não tem ingresso para comer a melhor pizza, vai ter um show super legal. E olha, gente, é a melhor pizza e um lugar familiar, amplo estacionamento. Você vai conhecer ali a melhor pizza e, sobretudo, ajudar duas entidades que estão aí precisando da nossa ajuda. Então, participe da Barraca do Bexiga. Se você não tem o ingresso ainda agora, 984252334 ou dá uma passadinha lá no Picolino, ali na Cidade dos Carros, fala com o Jurandir que a gente ainda tem ingresso para você e você vai contribuir de maneira significativa para esse momento tão especial que é a Barraca do Bexiga. Aos bexigueiros, até quinta-feira temos o teste do chopp e na sexta-feira a Barraca do Bexiga. Forte abraço a todos e até a próxima. Foi?